E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, estamos nós no capítulo 18, quando André Luiz fala dos efeitos intelectuais. Estamos no subtema Mediunidade Ignorada. E a gente, no programa anterior, falou, sobre esses vícios vulgares da vida social. Maledicência, a crítica sistemática, abuso da alimentação e exageros do sexo. É tão interessante que são vícios tão aceitos ou muitas vezes tão pouco vigiados que a gente fica achando que é normal. É normal. Quantas pessoas que são perguntadas, se você bebe? Não, eu só bebo socialmente. E muitas vezes, como nós falamos, o maledicente é a pessoa bem informado, o crítico, e fulano é muito inteligente, tem uma cabeça, E a questão dos abusos da alimentação, que na verdade aparecem na nossa saúde, O exame vai falar lá como é que cada um de nós está usando essa nossa questão alimentar, Como é que a gente está trabalhando com essa nossa questão alimentar. Então, ele continua nos falando assim: esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança um motivo inconveniente numa reunião ou conversação, e quantos lhe aderem ao mote passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas, pensamentos estranhas, entre as quais permanece o conjunto em comunhão temporária, do qual cada um se retira experimentando excitação de natureza inferior, a caça de presa para os apetites que manifeste. Olha, aqui tem muita coisa para a gente analisar no nosso dia a dia, na nossa vida comum. Ele vem, falando aqui, olha só, é só disparar. E ele fala sobre o disfarce de um título honroso qualquer, que foi o que nós falamos, É a inteligência crítica, é a boa informação, é a gourmetização, é a questão da sexualidade, tudo isso, Então ele fala que é lançado motivo numa reunião, conversação. E aí alguns vão aderir a esse mote, E a partir daí as oscilações mentais do plano menos digno que nós temos, olha só, vamos pensar, não é o plano menos digno de fora não, é aquele fundo que nós temos, que Jung chama do lado sombra, as nossas dificuldades morais, como espíritos ainda em evolução, espíritos que estamos aprendendo, a nos identificarmos com a lei de Deus. Então a gente vai plasmar forma pensamento, porque embora a informação seja única, mas cada espírito vai interpretá-la e vai absorver do seu modo. E aí a gente vai lançar aquela forma de pensamento estranha, vai haver uma comunhão de pensamento dentro do grupo, primeiramente, dentro do grupo. Então eu penso de uma forma, o outro interpreta, e ali, mesmo sem palavras, vai havendo um fortalecimento, uma comunhão, fica algo mais forte. E aí, gente, quando eu saio desse tipo de comunhão, de intercâmbio, de troca espiritual, eu vou ter essa excitação que é de natureza inferior. Por quê? Porque é ligado a vício. E aí, a partir daí, eu vou sair à caça de presa para os apetites que manifeste. Então, se eu sou maledicente, eu vou ouvir aquela questão e aquilo vai ficar tão forte que eu vou chegar e vou ter que falar para alguém, e quase sempre assim: olha, eu tô falando para você, mas não conto para mais ninguém não.
Olha só, e a coisa vai aumentando. E aí, quando eu conto, na verdade, eu vou contar de acordo com a forma que eu interpretei. E vamos pensar o seguinte, desde o momento que eu saí daquele campo de informação, até chegar até encontrar minha presa, vamos colocar aqui, que ele diz isso, né? Até encontrar minha presa, eu vou ter um monte de estímulos, muita coisa vai ser mexida. E eu vou até, em muitas situações, né, começar a expressar, a me ajustar a outros companheiros, encarnados ou desencarnados, que vamos dizer assim, vão engrossar aquele caldo. Vão engrossar aquele caldo. É muito interessante mesmo. Quantas vezes a gente está na rua e aí a gente está numa série de pensamentos e chega alguém e fala alguma coisa que vem reforçar o que a gente estava pensando. A gente até se assusta. Puxa, eu não falei nada? Pois é, mas eu pensei, eu vibrei. E essa lei da atração, ela funciona sempre, né, na nossa vida. A questão crítica também. Se eu tenho... aí alguém fala assim, mas aí eu vou aceitar tudo. Não, ele fala da crítica sistemática. Já vimos que algumas pessoas, elas não observam, coitadas, mas elas sempre veem o lado mal das pessoas, o lado mal das coisas, sempre veem o lado mal. E percebem que essas pessoas, os canais, quando eu falo canal, assim, a sintonia dela, em termos de TV, em termos de internet, em termos de contato, são pessoas do mesmo estilo. Olha só. E aí, a partir do momento que a criatura está presa a essa excitação, essa notícia de natureza inferior, essa crítica de natureza inferior, ela vai procurar alguém para quê? Para despejar aquela carga, e na verdade esse alguém que aceite, né? Que se associe a essa posição mental, essa posição moral, né? E aí ele veio a alimentação também, abuso da alimentação. Olha só, é o glutão, né? A pessoa que não tenha esse controle, tudo isso, ela vai se associar o quê? A outros glutões, e cada vez mais ela vai ter, assim, motivações para aumentar a sua glutonaria, através de encontros, através de sugestões, através de falas. Então vai haver essa questão. Eu não preciso nem falar da questão dos exageros do sexo, né, gente? A gente vê que existem até canais em TV, na internet, ligados a essas questões do sexo. E aí a pessoa fala muitas vezes assim, olha só, pois é, colocam esses canais aí, e aí tenta as pessoas a entrar, mas não é verdade não. Os canais existem porque tem auditório, tem plateia para manutenção daquele estado triste. Então, amigos, a gente começa, né, a perceber isso, né? E é engraçado assim, a partir do momento que eu vou ter a minha adesão a qualquer um desses pontos, eu vou querer aumentar o grupo. E a gente lembra daquela questão do Livro dos Espíritos, que fala em que consiste, né, a infelicidade dos espíritos inferiores. Vamos olhar a questão, por favor? A questão 970 de O Livro dos Espíritos, ela nos esclarece assim, ó, em que consistem o sofrimento dos espíritos inferiores. São tão variados quanto as causas que os produzem, e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são o grau de superioridade. Pode resumir-se assim: invejarem tudo que lhes faltam para serem felizes e não poderem obtê-lo, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, ciúme, raiva, desespero pelo que os impede de serem felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. E é isto que os tortura. Então vamos ver aqui. E na questão 971A,
Kardec pergunta, assim a morte não nos livra da tentação? Os espíritos falam, não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque eles não têm como auxiliares as paixões materiais. E aí, olha só, gente, na 972A, ele fala, mas de que servem essas paixões, visto que não têm mais objeto real? Nisso precisamente é que está o suplício deles. O avarento vê o ouro que não pode possuir. O devasso orgia nas quais não pode tomar parte. O orgulhoso honras que inveja e das quais não pode gozar. E ele vai então, e na 972 eu inverti de propósito, ele coloca assim, olha só, como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, já que não contam com o auxílio das paixões. Ele diz, se materialmente as paixões não existem, elas ainda existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas para os lugares onde há o espetáculo dessas paixões e tudo o que possa excitá-las. Então entendemos bem, meus amigos. Aí aquele grupo de conversa, que muitas vezes não é um grupo de conversa, é o grupo de fofoca, né? É o grupo que se deprecia o outro. Olha só. Aquele grupo de crítica em que só são postadas situações dessa crítica sistemática. Olha só como é que fica. Aquele grupo da glutonaria, né, dos excessos na alimentação. Aqueles grupos ligados ao exagero do sexo. Então a gente percebe, né, que para ali são enviados espíritos que não são enviados, não são atraídos, espíritos que embora não tenham mais o corpo material para satisfazer as paixões, mas está lá no pensamento, está lá gravado. Então, quando a gente é convocado à mudança de hábitos, né, no geral da nossa vida, não é à toa, meus amigos. Porque não vai ser porque o corpo morreu que a gente vai deixar de gostar. E muitas vezes esses gostos, essas escolhas, vão nos causar grandes embaraços na nossa vida espiritual. Então estamos aqui pelas ondas queridas, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço em que estudamos as obras de André Luiz. Nesse momento, o livro é Mecanismo da Mediunidade, no seu capítulo 18, intitulado Efeitos Intelectuais. E estamos no subtema Mediunidade Ignorada. E André Luiz continua nos falando assim. Como é fácil reconhecer, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas inclinações, mas debita a si próprio os erros que vem a perpetrar, conforme a onda mental que deitou de si mesmo. Vamos nos lembrar que o nome do capítulo é Mediunidade Ignorada. E a mediunidade, na verdade, ela é ignorada por quê? Porque a gente ignora a nossa própria natureza. E quando eu falo a gente, é uma inclusão, né, que pode parecer para alguns companheiros assim, mas eu sou espírita. Eu sei que eu sou espírita imortal. E aí vamos pensar. Essa revelação, esse conceito, funciona em todos os momentos da minha vida? Tem que começar a parar e pensar nisso. Em todos os momentos da minha vida, eu me vejo como espírito imortal? Então, meus amigos, a gente começa, né, a pensar, a gente começa a meditar um tanto acerca do funcionamento, porque assim, a gente sabe, e quando eu estou falando, eu estou me incluindo também, com certeza, a gente sabe do conceito. E é interessante que enquanto eu estou vigilante, eu consigo me portar, né? Eu consigo
frear determinadas decisões, mudar determinado rumo, eu consigo tudo isso. Mas, meus amores, naquela hora em que eu relaxo, e qual é a hora que eu relaxo? É naquela hora em que, como o André Luiz fala, aquela onda mental que eu agasalhei e que eu trouxe, porque faz parte da minha história, o corpo físico abafou bem pouquinho, mas ela está ali. Então é aquela hora em que aquilo emerge. Na hora em que aquilo emerge, vem à tona, eu ajo conforme eu agiria antigamente, sem ter o conceito, sem ter esse conteúdo de que eu sou espírito imortal. Sem ter o conteúdo do sentido da vida, do objetivo da reencarnação. Estamos percebendo, meus amores, como é que isso acontece? E isso vai trazendo para todos nós uma confusão, porque vai trazer sofrimento, porque está dentro da lei, está fora da lei, né? E traz desconforto, e traz principalmente aquela ideia assim, puxa vida, por aquilo que eu já sei, por tudo que eu aprendi, poderia ser diferente. E aí deu para entender a insistência para que estudemos sempre. Porque o estudo, a leitura, a reflexão acerca desses conceitos, ela vai preenchendo o nosso tempo. Olha que interessante. Nosso tempo vai sendo preenchido. Nosso momento vai sendo preenchido. E além do preenchimento do nosso tempo, a gente vai se habituando, vai se educando, vai acatando novos conceitos que vão nos dar um novo modo de ver a vida. É assim, é pela repetição. Vamos nos lembrar quando começamos a nossa alfabetização. O segurar o lápis era uma coisa difícil, embora esse efeito de Babinski, né, esse efeito de oposição dos dedos ao polegar, nós trouxemos esse reflexo. Mas aí na hora em que é colocado um objeto, que é o lápis, aí tem toda uma dificuldade, a mãozinha dói, sua. A gente lembra da criança, né? A mãozinha sua, ela cansa, parece que não vai conseguir. Mas o tempo vai passando e daqui a pouco ela está ali, né? Alguns de nós, quando começou a questão da computação, utilização do mouse. Ih, meus amigos, que coisa difícil, né? Fugir, você, essa seta não me obedece, a setinha, ela foge. Não era assim que ficava? E a gente ia para fora e daqui a pouco até clicava numa parte errada, saía da página, tudo isso. Hoje em dia, um grande grupo, né, uma grande maioria de nós, consegue dominar essa técnica com tranquilidade. E assim, meus amigos, vamos nós, né? A gente vai se educando, vai aprendendo, e chega uma hora em que o aprendizado ele é tão efetivo, ele fica tão impregnado, é uma aquisição tão grande, que a gente não precisa nem mais refletir para a utilização daquela ferramenta. Assim também no campo moral. No campo moral, a gente tem a questão dessa excitação da natureza inferior, né? Essa questão das inclinações, isso vem. Por quê? Porque ao longo do tempo nós treinamos, nós testamos essas situações todas. Mas, à medida que o tempo vai passando, em que eu vou, assim, cometendo aqueles erros e vou percebendo que essa viciação, ela pode me trazer um prazer, mas o prazer é momentâneo, ela não me traz felicidade. E à medida que eu vou entendendo, esse prazer, ele vem mesclado com um sentimento de culpa, um sentimento de impotência, um sentimento de tristeza. Eu vou começando a perceber os momentos em que eu entro numa onda mental, numa faixa mental, que tem até um resíduo em mim, mas eu não quero mais. Olha a questão da vontade. E aí eu vou procurando recursos para não permanecer nesse tipo de faixa. Esse é o trabalho de autoeducação. E à medida que eu vou procurando recursos
para mudar essa faixa mental, para mudar esse comportamento, é muito interessante. Eu vou me associando a outras faixas, a outras ondas e até a outros espíritos que estão no mesmo esforço. Ou a gente acha que entre os desencarnados não os há. Que entre os desencarnados não existem aqueles espíritos que entram em faixas mentais deploráveis, mesmo na espiritualidade ou no sofrimento, por não poderem satisfazer as suas paixões. Se existem aqueles que sofrem porque não podem satisfazer e procuram uma presa para satisfação, existem aqueles que sofrem por não poderem fazer, mas que não querem mais procurar uma presa. Mas mesmo assim tem esses anseios. E aí eles oram, eles procuram sair, eles procuram ajuda. Então, no momento que eu estou numa dificuldade procurando ajuda, com certeza essa minha prece muda, nessa minha prece da dor, ela vai chegar também àqueles outros amigos espirituais que estão no mesmo panorama, que estão na mesma procura. E aí haverá um fortalecimento maior. A gente vê que no nosso planeta, na Terra, já temos as Irmandades Anônimas, em que há um trabalho assim muito bonito, né? De um ajudando o outro, de não ter vergonha de falar da queda. E hoje eu caí, mas aí é só por hoje, né? Todo um trabalho de educação. Então, no plano espiritual também, a gente vai se sentir fortalecido, porque a gente vai ser orientado a ter mais oração, né? A entrar mais em contato com o nosso anjo guardião, a mudar de atividade na hora em que aquele pensamento vem de uma forma muito veemente, mudar de atividade. E muitas vezes a gente consegue até escolher, já selecionar atividades que nos tiram daquele estado, daquela faixa mental. E aí a gente estará naturalmente também ajudando a outros, para que não haja essa mesma situação, essa mesma dor, né? Então, a gente acaba sendo um instrumento também. E é muito lindo isso, que à medida que eu ajudo, à medida que eu aprendo a ajudar, né? Eu também sou ajudado. É a lei da reciprocidade, é essa lei que funciona em tudo na vida. É a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. Ajudar para sermos ajudados. Ajudar para sermos ajudados, né? Auxiliarmos para sermos auxiliados. E, na verdade, todos nós somos carentes, meus amigos. Somos carentes desse apoio, somos carentes dessa inspiração, né? Somos carentes desse estímulo, dessa visão, dessa esperança, que a gente vê a possibilidade de melhorar sempre e de vencer essa questão. Então vamos trazendo assim, o que a gente pode ver nesse trechinho que nós estudamos sobre a mediunidade ignorada, né? À medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, né? Que a gente vai trabalhando essas viciações da maledicência, da crítica sistemática, dos abusos da alimentação, dos exageros do sexo, porque a gente vai entendendo que isso não nos traz a felicidade, a gente vai se fortalecendo e a gente vai criando ondas mentais diferenciadas. E aí toda vez que essa onda vem, né? Eu vou perceber que há um fundo em mim que a sustenta, a alimenta, mas também há a interferência de espíritos que estão vibrando naquela faixa. E aí, o clique, né? O grande ganho que a doutrina dá é o seguinte: eu posso me associar a espíritos que estão vibrando naquela mesma faixa e gostam. E aí, nesse caso, eu sou uma presa, né? Eu sou uma presa a essas questões, mas eu posso me associar também a espíritos que ainda caem naquelas dificuldades que eu estou
lutando, mas que já estão percebendo como espírito que não é o melhor e que estão procurando sair. Então nós seremos um coro de oração, nós seremos uma irmandade anônima em busca do socorro, em busca do aprimoramento. E como Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá, buscai e achareis. Nessa busca nós encontraremos sempre o apoio para o melhor. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.